É isso aí, minha gente. A gente está nessa nossa última jornadinha dessa Liderando para a Glória de Deus, número 12, onde a gente está aprendendo sobre o conceito de maturidade cristã, aplicado na nossa liderança. E da última vez a gente falou sobre excelência. Excelência é algo muito importante para a nossa liderança, é algo que nos faz querer avançar, querer fazer o melhor, querer ser melhor do que você já é, mas algo muito importante, eu creio que a gente colocou essa matéria, essa nossa lição, esse capítulo 16, que está aí na sua apostila, bem depois da questão de excelência, porque é algo que a gente precisa entender. O nosso chamado como líderes é de influenciar outras pessoas, ou seja, liderança é serviço. Se a gente está falando de ministério, ministério é serviço. E servir outras pessoas. Ministério não é você servir a você mesmo. E é isso que a gente vai ver. Ministério não é servir a você mesmo, a sua própria causa, a sua própria visão. O ministério é você servir a visão de Cristo com outras pessoas. Então, se você é chamado para liderança, uma das primeiras coisas que você tem que entender é que ninguém lidera nada. O nada. O vazio. Se você está liderando pessoas. Então, na questão de nós entendermos liderança, no entendimento de que nós estamos servindo outras pessoas, nós estamos entendendo que essas pessoas são importantes para nós. Então, a nossa liderança vai colocar um certo grau de valorização naquelas pessoas que nós estamos servindo. E entender que nós estamos fazendo isso juntos. Lá em 1 Coríntios 12... vai falar de dons de governo. O que são esses dons de governo? Gente, são dons de liderança. Nem todo mundo foi chamado para liderar. Mas nós todos fomos chamados para servir. Em tudo aquilo que a gente estiver fazendo, nós estamos sendo chamados para servir a causa de Cristo. E nós estamos servindo juntos. A pessoa que tem a habilidade de liderar, ela tem a habilidade de colocar pessoas juntas, ela tem a habilidade de gerenciar processos, ela tem a habilidade de chamar pessoas para andarem numa certa visão, numa certa ordem, como nós já vimos em tudo aquilo que a gente já viu até aqui. Então, o que a gente precisa aprender, gente? A gente precisa aprender que por mais que nós sejamos uma pessoa de excelência, nós estamos servindo a Deus, servindo aos nossos irmãos, para que os nossos irmãos possam servir a Deus juntamente conosco. Então, gente, liderança vai ser sempre focando em outras pessoas também. Nunca deixe de envolver pessoas na sua liderança. Nunca deixe de valorizar as pessoas que estão com você. Nunca deixe de encorajar as pessoas que estão com você. Nunca deixe de estimular as pessoas que estão com você. Porque quando as pessoas estão estimuladas, elas facilitam o seu trabalho como liderança. Eu não estou falando que você tem que viver correndo atrás das pessoas. Estou falando que você deve encorajar as pessoas que estão servindo com você. Eu estou falando que você deve encorajar as pessoas que doam do seu próprio tempo como voluntários na sua igreja, como voluntários no seu trabalho. E que desejam fazer avançar essa mesma obra que você tem no seu coração. E qual é a pessoa que a gente consegue ver mais aqui? É a pessoa de Jesus. Jesus foi o servo, Jesus foi o principal, mas mesmo assim ele serviu. Aí no início da sua apostila eu já coloquei 2 versos lá em Marcos 10:45, que diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Jesus não poderia resgatar o mundo se ele não tivesse se dado. Porque Deus não obriga ninguém, Deus não força ninguém. Deus não quer que você faça porque você tem que fazer. Deus, ele vai te influenciando, e esse é o Espírito da graça. O Espírito da graça é um espírito de influência, um espírito que acredita em você, é um espírito que sabe que Deus plantou em você alguma coisa. E quando Deus, ele profere essas bênçãos sobre a sua vida, quando Deus declara aquilo que você é, aquilo que você pode, aquilo que você tem, é para que você possa avançar naquilo que ele já plantou no teu coração. Quando Deus diz para você que dá, é porque ele sabe que vai dar, porque ele mesmo implantou isso em você. E nós, como líderes, é essa perspectiva que nós devemos ver no coração das pessoas que se chegam.
que se achegam ao nosso ministério, que se achegam para servir junto conosco, é saber que Deus plantou isso no coração de cada pessoa, cada nova criatura, cada espírito recriado, regenerado, tem em si a condição de servir a Deus. Porque nós fomos criados para servir a Deus. Quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, verso 26, lá, verso 26, 27, 28, que Deus, ele abençoa o homem, e ele dá o chamado do homem. O chamado do homem é o serviço a Deus, é o serviço para a representação de Deus, nessa esfera natural, ele conseguindo captar as coisas sobrenaturais e revelar o sobrenatural no natural. Então, quando nós estamos servindo outras pessoas, nós estamos servindo porque pessoas foram resgatadas. Nós estamos servindo essas pessoas porque elas foram resgatadas. Para quê? Para que muitos outros possam ser resgatados das trevas também. Então Jesus, ele veio, e ele não veio obrigado, ele veio porque ele se deu. Ele se deu de coração. E liderança, gente, essa posição de liderança, você tem que entender, você não é obrigado a ser líder na sua igreja. Se você não assumir essa posição de servo no teu coração, olha, ele veio para servir e dar a sua vida. Liderança, gente, vai demandar sacrifício da sua parte. Vai demandar tempo gasto com outras pessoas, tempo gasto para se preparar para falar para outras pessoas, para ministrar para outras pessoas, envolver outras pessoas na sua vida. É liderança. Então o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, gente, a preocupação hoje, exasperada, é com a preocupação do ego. Você sabe que quando Deus, ele te salvou, lá na cruz do Calvário, ele não só te salvou do inferno, da região escura, da falta de conhecimento e da falta de manifestação irrestrita da presença de Deus, mas ele também te salvou do inferno, de você ter que te servir a você mesmo, de você ser escravo de você mesmo. E existe hoje uma preocupação muito grande com o ego, das pessoas quererem serem servidas. As pessoas querem ser servidas porque elas ainda não foram libertas na sua mentalidade. Você vê, a própria vida de Deus, ela entra dentro da pessoa recriada, da nova criatura, mas você ainda tem uma mentalidade, você cresceu com a mentalidade de querer ser servido. O próprio ser humano, quando ele nasce, ele tem que ser servido. E se você não serve o neném chora e chora e chora até que você o sirva. Porque ele não consegue fazer sozinho. Quando a pessoa nasce espiritualmente, ela renasce espiritualmente, ela por um tempo ela tem que ser servida, mas junto com esse serviço, ela tem que ser motivada, preste atenção, líderes, ela tem que ser motivada a servir, a fazer. Você ora por ela, mas você a motiva para que ela ore por outras pessoas também. Você explica a Bíblia para ela, mas você a motiva a ler e meditar e receber a inspiração do Espírito Santo. E esse é um processo que nós passamos, gente. A preocupação com o ego na sociedade humana hoje. Há muito mais preocupação pela autorrealização do que agradar a Deus e verdadeiramente servi-lo e a outros. Isso é preocupante na igreja cristã, gente. Isso aí a gente fala na sociedade, a sociedade comum hoje vive debaixo do império das trevas, mas eu estou falando até com relação à igreja. Pessoas que são nascidas de novo, que têm a mentalidade do inferno ainda. A mentalidade de que precisam ser servidos, que o pastor precisa me servir. O que é um servo, gente? Um servo, então, é alguém que busca suprir a necessidade real de outros. Presta atenção, a necessidade real. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Não a necessidade egoísta, não a necessidade neurótica de outras pessoas, a necessidade real de outras pessoas. É fazer o que for necessário para realizar o que for melhor para outros em amor. O que nos motiva, gente, a sermos servos é o amor. O que motivou o filho a se dar foi o amor do pai.
pela humanidade que já tinha deixado de ser a humanidade criada por Deus, nesse ponto, você entende? O que motivou o Filho a vir foi o amor do Pai. O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ou seja, que foi revelado através de Cristo Jesus. Então o que tem que nos motivar, gente? O que deve nos motivar? É o amor. Por que você ministra para outras pessoas? Por causa do amor do Pai. E você nunca vai conseguir entender serviço se você não entender o amor do Pai por você. Você pode ler lá 1 João capítulo 4, em específico o verso 19, que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A condição de amar a outras pessoas veio porque Deus te ama, e Deus te ama em primeiro lugar. E é isso que Deus quer na sua vida, que você entenda. É o amor de Deus por você, o amor de Deus que valoriza a sua vida. E Ele valoriza tanto a sua vida ao ponto de você poder dar isso para outras pessoas, de você poder doar isso para outras pessoas. Isso é liderança em serviço. Liderança em serviço é você pensar nas outras pessoas porque Deus pensa em você. É você doar o seu tempo porque Jesus doou da sua eternidade para você. E você serve outras pessoas porque você sabe que Deus tem uma obra para fazer nelas e através da vida delas. Um servo é aquele que, mesmo em posição de liderança, busca liderar e influenciar outros para a bênção de outros e das suas necessidades. E lembre-se, são necessidades reais. E eu quero ver com você rapidamente alguns textos, para a gente passar eles aqui, mas para que você tenha isso no teu coração, porque a Bíblia fala isso através da pessoa, da figura de Jesus Cristo. E Mateus, o primeiro dele, Mateus capítulo 20, que está em concordância com aquele primeiro texto que nós lemos lá de Marcos 10. Mateus capítulo 20, verso 20 a 28, diz assim: então se chegou a ele uma mulher, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Ou seja, ela não era uma mulher estranha, ela conhecia quem era Jesus. Ela tinha um relacionamento com Jesus ao ponto de saber que ela deveria adorá-lo, valorizá-lo, colocá-lo acima de tudo. Então ela chega e ela lhe pede um favor. Olha só, como é que as pessoas elas pensam dessa forma, na maior naturalidade. Ela chega para adorar a Jesus, mas às vezes a motivação não está tão certa. Então ela chega diante de Jesus, ela adora a Jesus e lhe pede um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Exercem o quê? Exercem autoridade sobre eles. Eles massacram, eles mandam. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Ou seja, no contexto do mundo, você é engrandecido quando você pisa nas outras pessoas, porque você quer crescer. Na realidade, Jesus estava dizendo: se você quer ser grande, você deve fincar as suas estacas, as suas raízes o mais profundo que você puder. Ou seja, vá para baixo antes. Olha o contexto, o conceito. Vá para baixo antes. Sirva na posição do teu coração, sirva outras pessoas acima de você mesmo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, gente. Então, pessoas maduras espirituais, gente, são aquelas que desenvolvem um coração de servo, como o daquele que deu a sua própria vida por nós, ou seja, Jesus.
Então, gente, portanto, um verdadeiro conceito de maturidade cristã em liderança significa servir seus seguidores, ensinando-os com o seu exemplo de vida a servir a outros. E veja, Jesus sabia quem ele era, esse é o fato principal. Jesus sabia quem ele era, e um dos conceitos mais importantes da figura de Jesus, que um dos títulos mais importantes que ele decide escolher, é o título Filho do Homem. E o Filho do Homem tem uma significância muito prática, tanto para o grego quanto para o judeu. Quando você fala Filho do Homem, olha só, quando você fala Filho do Homem no grego, Hios Anthropos, significa que Jesus estava dizendo, eu sou um filho maduro, Hios, maduro, um filho já crescido, um filho que sabe administrar as coisas do Pai, ok? Isso você consegue ver lá quando a gente falou sobre somos filhos, e nós trazemos essa característica sobre as etapas de cada filho, os níveis da nossa filiação, e o nível mais elevado é esse Hios. João trata Jesus como Hios Theos, o Filho de Deus, ok? Mas aqui Jesus está se chamando, Jesus se chama de Hios Anthropos, isso por vários motivos. Só que Hios Anthropos, que significa o filho do homem, que pode ser traduzido como um filho maduro, também pode significar servo da humanidade. Jesus, como Filho de Deus, se veste de humanidade para se tornar servo da humanidade. Para que Deus possa servir a humanidade, esse Deus precisa se fazer carne e habitar entre nós, precisa ser visto, precisa ser experimentado, precisa ser tocado. Veja bem, na sua liderança, as pessoas precisam ver, as pessoas precisam tocar você. As pessoas precisam estar perto de você. E Jesus faz isso, Jesus nos dá esse exemplo de estar próximo da humanidade, de um Deus que está próximo da humanidade. Essa frase, o Filho do Homem, denota a humanidade de Deus, a humanidade de Deus o Filho. A expressão Filho do Homem fala que Jesus era representante da raça humana. E você vê isso lá em Hebreus, quando a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote, ou seja, ele é o representante, ele entende, ele valoriza porque ele entende, ele já passou por isso. O Filho do Homem era o representante da raça humana. E veja bem, ele usa esse título porque ele abriu mão da sua glória como Filho de Deus, apesar de ainda o ser. Ou seja, eu creio que Jesus ainda era Deus, mas estava vestido de humanidade. E a Bíblia diz que ele abre mão da sua glória, da sua reputação, do seu direito, ok? O Filho de Deus na eternidade tornou-se o Filho do Homem no tempo. Esses dois títulos juntos declaram a verdade de sua pessoa. Jesus é uma pessoa que compartilha da nossa natureza, o único homem em quem toda a humanidade encontra a sua unidade. Sua absoluta relação com a humanidade requer um absoluto relacionamento com Deus. Vou ter que ler isso de novo. Sua absoluta relação com a humanidade requer um absoluto relacionamento com Deus. Ele só poderia ser o Filho do Homem porque ele era o Filho de Deus. Aleluia. Por isso essa expressão era uma declaração ousada da sua messianidade, de acordo com Daniel 7, 13 e 14. Ou seja, quando Jesus dizia que ele era Filho do Homem, para o grego ele estava falando que ele era o servo da humanidade. Para o judeu que entendia o Velho Testamento, o judeu entendia que ele estava falando que ele era o Messias, o Filho de Deus. Então, enquanto o grego do lado de fora entendia Filho do Homem como servo da humanidade, o judeu entendia que ele estava falando que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Como Filho do Homem, ele era Senhor do sábado. Ele tinha poder na terra para perdoar os pecados. Ele sofreu por causa do pecado.
Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, ou seja, como servo, ele não tinha como oferecer acomodações para aqueles que o seguiam. Como filho do homem, todo olho o verá, mas apenas os puros de coração verá a Deus. Ou seja, todo mundo viria a manifestação humana de Deus, mas somente os puros de coração conseguiam ver a divindade de Deus dentro do homem, dentro de Jesus. Conseguiam ver a natureza divina dentro de Jesus. Então, minha gente, o princípio é esse: que nós devemos amar e servir aos outros e não fazer deles os nossos servos. Por que os filhos de Zebedeu estavam querendo, gente? Se assentar para que as outras pessoas o servissem. E na realidade Jesus estava ensinando a esses homens, quando ele fala que o Filho do Homem veio não para servir, mas veio para servir e não ser servido. O que Jesus estava querendo dizer? Eu vim na posição de servo, eu vim para servir vocês, não para que vocês se assentem no trono e as pessoas sirvam vocês. Vocês estão sendo treinados para servir. E esse é o coração que Jesus tem. Então, gente, o propósito é nós amarmos e servirmos aos outros e não fazer deles os nossos servos para os nossos desejos e para as nossas necessidades. Mateus capítulo 23, verso 11 a 12 diz: mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Grandeza no reino de Deus, gente, não pode ser encontrada em posição, não pode ser encontrada em poder, não pode ser encontrada no louvor das pessoas, na opinião dos homens, mas no serviço a outros. Maior no reino de Deus é aquele que serve. Maior no reino de Deus é aquele que serve. Porque aí você está seguindo o exemplo prático de Jesus, gente. Lucas capítulo 22, verso 24 a 30 diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: o rei dos povos domina sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja aquele como o que o serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O cenário aqui, gente, é o cenário da Páscoa, é o cenário da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. E ambos falando de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra como um servo sofredor, como mostra Lucas, não é verdade? Que morreria pelos nossos pecados. Então, a preocupação com os seus interesses pode arruinar a nossa capacidade de adorar a Deus. A preocupação com os seus interesses pode arruinar o seu ministério. A preocupação com os seus interesses pode arruinar o seu casamento, pode arruinar o seu trabalho, pode arruinar o convívio com as outras pessoas que trabalham com você. O que Jesus está querendo trazer aqui? Que o impedimento à vida servil, à vida do servo, está na impaciência e no desejo de ser servido agora. E Jesus promete a eles lá no verso 30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Havia uma promessa de domínio, havia uma promessa de autoridade. Mas Jesus estava chamando aqueles homens para servirem. E é o que nós estamos sendo chamados, para nós servirmos. E um dos textos mais potentes com relação a isso está aqui em João. João capítulo 13, você conhece muito bem essa passagem. Verso 1 a 5, depois verso 12 a 17 diz: ora,
antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar aos pés os discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Depois de lhes haver lavado os pés, verso 12, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Jesus estava dando aqui o maior exemplo, porque quem lavava os pés daquelas pessoas, e você tem que entender que naquele contexto eles chegavam, era chão de terra mesmo. As pessoas chegavam com as suas sandálias, com os seus pés imundos, e o servo, o pior dos servos, o escravo, era quem lavava os pés e secava os pés dos convidados. Ou seja, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, primeiro, que eles eram os convidados daquela festa. Jesus queria que eles entrassem. Jesus estava lavando eles para que eles participassem da mesa dele, para que eles tivessem comunhão com ele. Ou seja, é necessário lavar os pés para que haja o ministério que eles tinham que fazer. Você entende que os sacerdotes no Velho Testamento, eles também tinham que se lavar, eles lavavam as mãos e os pés, para aquilo que eles tinham que fazer. E Jesus estava lavando os pés porque os discípulos estavam para ser comissionados, mas era muito mais do que isso. Jesus estava também explicando a sua posição como servo. Apesar de ser o Senhor e o Mestre, ele se rebaixa para que os discípulos entendam que eles estão fazendo o ministério para servir outras pessoas. Que se o Senhor e o Mestre se submeteu aos seus discípulos, os seus discípulos que se tornariam mestres também deveriam se colocar por debaixo dos seus discípulos, ensinando os seus discípulos voluntariamente. Jesus voluntariamente tomou o lugar de escravos e lavou os pés dos discípulos. Por quê? Porque Jesus tinha uma segurança no seu coração daquilo que o Pai tinha colocado ele para fazer, tinha comissionado ele para fazer. E isso faz com que Jesus entre numa posição de servo. Isso faz com que Jesus se coloque numa posição de servo. E é essa atitude de fé e a sua ação que marcaram o ministério de Jesus aqui na terra. Marcaram o ministério de Jesus. E nós somos convidados em Filipenses capítulo 2, verso 1 até o verso 8, a imitarmos a Jesus, gente. A imitarmos o Filho de Deus. E ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória. Ou seja, essa é a minha área, essa é a sua área, você cuida da sua área, eu cuido da minha área. Partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí ele nos convida, verso 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele era Deus, mas ele não julga, ele abre mão do seu direito de fazer de forma irrestrita na terra. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E um servo, gente, era uma pessoa sem direitos. O que Jesus estava abrindo aqui a mão era dos seus direitos. Um servo se submete à vontade do seu mestre. O que Paulo enfatiza aqui é que quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele tornou-se aquele que não tinha direitos em si mesmo. Aquele que tinha todos os direitos que pertenciam ao Filho de Deus, abriu mão do exercício desses direitos. Ele veio ao mundo como um servo que não tinha direitos e que estava debaixo da autoridade de outros. Por tempos, ele ficou sob a autoridade dos seus pais. Para que ele aprendesse a obediência, para que ele pudesse aprender a obediência a Deus. Então, gente, preste atenção. Estar debaixo de uma liderança humana é aprender a obedecer a Deus de forma irrestrita. Se Jesus teve que fazer isso para aprender obediência, para que quando ele tivesse que obedecer a Deus, ele obedecesse a Deus de forma irrestrita, nós como lideranças devemos ser liderados. Nós como liderança, nós devemos estar debaixo de outra liderança para que nós possamos aprender a servir a Deus, servindo a homens, servindo a visão do seu pastor, servindo a visão do homem de Deus que Deus colocou você conectado com ele. E Jesus entendeu isso, gente. Ele abriu mão dos seus direitos, apesar de estar acima da humanidade, ele se coloca abaixo. Então, gente, nós devemos servir outras pessoas. E para a gente chegar num ponto prático, o que nós devemos considerar? É que muitas vezes as pessoas desejam ser servidas a partir da sua necessidade neurótica por aprovação ou por significância. Como nós falamos, gente, existe todo tipo de motivação do que as pessoas querem, por que as pessoas servem. E muitas delas é um lance muito neurótico, muito da alma, do sentimento das pessoas quererem aprovação, quererem estar por cima. E olha o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus, ele se coloca debaixo. E nós, então, a primeira coisa é que você deve se colocar por debaixo, não ter uma necessidade neurótica de querer ser servido. O número 2 é que ao servir, e como nós falamos, você deve procurar servir as necessidades reais das pessoas. O meu pastor, o pastor Hélio, ele sempre fala de um exemplo das pessoas que estão se afogando. Se você quiser ajudar, principalmente na área de finanças, se você for ajudar a pessoa da forma como ela acha que deve ser ajudada, ela te leva para o buraco. A pessoa que está se afogando, ela sempre precisa de um pouquinho mais, ela sempre vai te puxar com ela. A pessoa que está lá no mar se afogando, ela se bate de tudo que é maneira. Se um guarda-vidas foi lá para ajudar, ele às vezes tem que tomar umas medidas meio drásticas, para que a pessoa pare de se debater e entenda que chegou a ajuda. E ela confie nessa ajuda. Então nós temos que aprender a servir as necessidades reais dos outros e não seus desejos neuróticos. Não, pastor, eu preciso aqui de mais R$1.000, aqui eu preciso de mais R$500, porque eu preciso comprar uma televisão nova. E se você pegar só metade dessa história, não, eu preciso servir ao meu irmão, então eu tenho que dar. Mas olha a necessidade real da pessoa. O nosso desejo é influenciar outras pessoas. O nosso desejo é influenciar outras pessoas ao ponto delas identificarem as suas necessidades reais. De você talvez como líder ensinar pessoas na questão de finanças. Como controlar os desejos da carne. De você saber que se o outro comprou uma televisão de 70 polegadas...
Cara, se você não tem condição financeira de fazer isso ainda, você vai esperar essa condição chegar. Você não vai se meter, você não vai fazer carnê para pagar em 300 vezes, que os juros são altíssimos, pegar cheque, pegar lá o cheque especial. Não, mas eu preciso emprestar porque eu preciso servir ao meu irmão. Você precisa servir às necessidades reais. Então saiba identificar o que é real e o que é neurótico. Por exemplo, tem muita gente que contrata ministros na sua igreja. Não, nós vamos contratar, tem igreja que faz isso, nós vamos contratar você por um ano. Só que ao invés, você sabe que pastores, mestres, Efésios capítulo 14, pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, todos esses foram chamados para edificar a igreja. Mas algumas igrejas contratam pastores, mestres, apóstolos para servirem às suas necessidades, para que elas ministrem no seu lugar, para que elas sirvam a Deus no seu lugar, para que elas façam o trabalho no ministério no seu lugar, para que elas orem no seu lugar. São necessidades neuróticas e não necessidades de servir ao corpo de Cristo. Nós temos que identificar isso. A necessidade de ser feliz agora é uma necessidade louca da humanidade. É o pós-modernismo. O pós-modernismo, gente, o que ele quer é sentimento, é felicidade. Ora, se eu venho para a igreja, ouço uma mensagem e me sinto feliz, essa igreja é boa. Se eu vou para a igreja e o pastor dá uma palavra, um ensino, mas o ensino hoje foi chato, já não estou gostando mais dessa igreja. Mas é ensino, gente. O ensino, ele muitas vezes vem dentro de uma casca, e é necessário com que você tenha um instrumento certo para abrir essa casca, para que você possa tirar o seu conteúdo e desfrutar do seu conteúdo. Muitas vezes você precisa de gastar tempo com concordância bíblica, muitas vezes você precisa gastar tempo com a palavra, abrindo a palavra, procurando a palavra, textos bíblicos, para que você possa entender aquilo que foi ensinado. É necessário também, como nós já vimos aqui, o auxílio do Espírito Santo. É necessário depender do Espírito Santo. E para isso, gente, nós precisamos de tempo, de disciplina na nossa vida. E os seus pastores estão aqui para ajudar, os seus líderes estão aqui para ajudar você a ter esse tipo de visão. Veja o que Lawrence Crabb diz no seu livro Effective Biblical Counseling. Está aí na sua apostila, diz assim: muitos de nós colocam como prioridade máxima não o tornar-se como Cristo no meio dos nossos problemas, mas em encontrar a felicidade. Eu quero ser feliz, mas a verdade paradoxal é que eu nunca serei feliz se eu me preocupar primariamente em me tornar feliz. Meu objetivo primordial deve ser, em cada circunstância, de responder biblicamente, colocar o Senhor em primeiro lugar, buscar me comportar como Ele quer que eu me comporte. A verdade maravilhosa é que, ao devotarmos todas as nossas energias na tarefa de nos tornar o que Cristo quer que sejamos, Ele nos enche de alegria indizível e de paz, além de todo o entendimento que o mundo possa oferecer. Há uma necessidade neurótica nas pessoas. Essa necessidade é de se sentir feliz. Toda pessoa, não vou dizer que toda, perdão, mas muita gente vem para a igreja porque quer se sentir feliz. E não quer sentar no banco da igreja para entender que a felicidade está em tornar-se como Cristo. E Cristo foi aquele que serviu. Ei, quer se tornar uma pessoa feliz? Sirva alguém trazendo felicidade para os outros. Está aí a dica. Está aí a dica para você. Eu quero ser mais amado. Então ame mais. É a lei do dar e do colher. Eu quero ser mais compreendido. Então compreenda mais. Gaste tempo ouvindo. Supra então as necessidades reais das pessoas. Nós já vemos então, gente, que algumas coisas nos atrapalham. Vou passar bem rapidinho isso aqui para a gente chegar no ponto final. Nosso tempo já está esgotando. Mas o que nos impede? O que impede então o nosso serviço? Como nós já vimos, o desejo por status, por sentir-se importante. Gente, isso aqui a gente está citando para que você possa meditar nisso e limpar o seu coração disso, gente. Eu quero ser líder porque é uma posição de líder.
líder na sua igreja vai te dar alguma coisa. Liderança eclesiástica é mais serviço do que qualquer coisa. É mais servir a outras pessoas do que status. A pessoa hoje quer se tornar pastor porque pastor é figura importante. Cara, pastor é o que mais trabalha. E o nosso trabalho é edificar a sua vida. O nosso trabalho é gastar tempo edificando a sua vida na comunhão com você, na comunhão com a palavra, na comunhão com Deus, na comunhão em oração, para que eu possa edificar você, para que você possa fazer o trabalho do ministério, é o que diz Efésios. O que impede o nosso serviço? Estratégias humanas para suprir as necessidades sentimentais dos outros, como nós falamos aqui, a neura do sentimento, do querer ser feliz agora. E aí depois você pode ler aqui as consequências da ausência do serviço. O que acontece quando uma igreja não tem uma mentalidade de servo, ok? Rapidinho, o oposto do coração do servo é a busca egoísta, que nos leva a consequências como ciúme, inveja, desunidade e divisão. Quando não há uma mentalidade de servo, há desunião na igreja, é isso que provoca. A falha para se envolver no ministério. As pessoas que não têm o coração de servo, elas não se envolvem no ministério. O esgotamento daqueles que ministram, ou seja, os trabalhadores são poucos. E os poucos têm que fazer pelos muitos. Não é? E a ausência de um coração de servo é, na realidade, a ausência de humildade. E aqui está o ponto final da nossa história, desse nosso capítulo. A humildade, gente. Quando não há humildade, não há um senso de dependência de Deus. Quando não há humildade, eu me sinto ameaçado pela ideia de outros, ao invés de nutrir o desejo de ver outros bem-sucedidos. Quando não há humildade, eu fico magoado ou deprimido por não ser escolhido ou usado. Quando não há humildade, eu constantemente reflito em como Deus me usou. Nossa, como Deus me usou, como Deus me usou, como Deus me usou. E não como eu posso servir a outras pessoas. Então, gente, humilhe-se diante de Deus. A Bíblia chama você para fazer isso. Humilhe-se diante de Deus, ou seja, humilháveis na presença do Senhor. E humilháveis na presença do Senhor não é dizer que você não é nada. Você é tudo para Deus, cara. Você tem valor. É por isso que Deus te chama para ser servo, porque você tem valor. E é esse valor que nós devemos atribuir nas pessoas que nos servem. Humilhar-se diante da presença de Deus é você saber que você é dependente dEle. Humilhe-se então também diante dos outros. Você se cinge de toda humildade, como diz 1 Pedro 5,5, para que você possa servir outras pessoas. Foque nas pessoas, ajude pessoas. Não seja tão centrado no processo. Entenda que o processo vai ser feito por pessoas, e que se pessoas não estiverem encorajadas, não souberem quem são em Cristo Jesus, se não tiverem a mentalidade correta, isso vai parar o processo. Entenda que a mensagem é mais importante. O propósito do ministério não é impressionar as pessoas com a minha arte, mas demonstrar o poder e o amor de Deus. Examine então a sua motivação, gente. O verdadeiro ministério está centrado em Jesus e na sua mensagem sendo veiculada. E morra para o egoísmo. O verdadeiro ministério está centrado em Jesus e a sua mensagem sendo veiculada. Mais uma vez. Ok? Que Deus te abençoe. Entenda isso nesse processo. Nós como líderes fomos chamados para servir, assim como Jesus serviu aos seus discípulos. E onde é que nós vemos isso? Na humilhação de Jesus. Jesus se humilhando. Ele não foi humilhado, antes ele se humilhou. Por isso que ele não teve problema quando ele foi humilhado perante as pessoas, porque ele já tinha se humilhado mesmo. Então entenda, gente, que o inferno ele vai jogar no teu ego, o inferno vai jogar na tua motivação pessoal, na neura do teu sentimento. Mas o que Jesus está nos usando é nós conseguirmos nos ver como representantes de Deus, para que haja reconciliação do homem com Deus
no seu propósito do máximo, que é de nos usar para que nós possamos estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Você é usado por Deus. Você é valorizado por Deus. Você é amado por Deus. Você é querido por Deus. Deus te ama de montão. E é isso que nós devemos passar para as pessoas que nós encontramos no nosso caminho. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula no nome de Jesus.